A paz do Senhor, povo de Deus. Deus continue abençoando nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho, a nossa vida espiritual, sentimental, financeira, profissional. Deus continue abençoando nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor seja conosco. E eis-me aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor, para estar colocando a nossa leitura bíblica. E hoje estarei falando de duas mulheres da Bíblia. Estarei falando sobre Noemi e sobre Ruth. Então vamos à nossa leitura bíblica. Noemi. Vamos começar por Noemi. O período dos juízes foi marcado pela disciplina de Deus sobre seu povo, com castigos como a esterilidade da terra, a falta de chuva e a ausência de colheita. Deuteronômio 28, versículo 23 ao 40. A fim de sobreviver à fome em Belém, Noemi e a família foram para Moabe. Mas num espaço de 10 anos, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos morreram. Ao saber que a fome em Belém acabara, Noemi decidiu voltar. Uma das noras ficou, mas a outra, Ruth, decidiu firmemente ir com ela. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Ao retornar, a pobre viúva não queria mais que a chamassem de Noemi, agradável, mas de Mara, amarga. O que ela não sabia é que Deus reservava algo para ela, algo bom para ela. Era a época da colheita de cevada e de trigo. Assim, Ruth decidiu colher espigas atrás dos ceifeiros, a fim de conseguir comida para elas, e entrou no campo de Boaz, um dos parentes de Elimeleque. Ela recebeu de Boaz proteção, alimento e liberdade para colher bastante espiga até o final da safra. Ruth, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 23. Informada pela nora sobre o encontro com Boaz, Noemi orientou Ruth a solicitar a Boaz o resgate, Ruth, capítulo 3, versículo 1 ao 18, que consistia na ajuda a um parente pobre, comprando o terreno que lhe pertencia a fim de manter a herança da família. Levítico, capítulo 25, versículo 23. Capítulo 25, versículo 47 ao 49. Além disso, existia a responsabilidade do levirato, que requeria o casamento do homem com a esposa de um parente que morreu sem deixar filhos, para gerar descendentes que dessem continuidade ao nome da família do falecido. Deuteronômio 25, capítulo 5, capítulo 25, versículos 5 e 6. Resultado: Boaz se casou com Ruth e Noemi recuperou as propriedades de sua família e recebeu um neto que daria continuidade ao nome da família do marido. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Essa história revela como Deus restaura vidas destruídas. Noemi conheceu a graça e a fidelidade do Deus, intervindo em situações amargas e transformando-as em um futuro agradável. Assim como Noemi, podemos confiar em que o Senhor não deixa de ser leal e bondoso, mesmo em momentos difíceis de nossa vida. Aleluia. Então, falei sobre Noemi. Agora vamos para Ruth. Aleluia. Glória a Deus. E fatos importantes sobre Noemi. Mudou-se com a família para Moabe, onde ficou viúva e sem os 2 filhos para sustentá-la. Voltou para Belém com sua nora Ruth e ajudou sua nora a casar-se com Boaz, um parente da família, com quem Ruth teve um filho, dando continuidade à linhagem da família do marido. Amém? Glória a Deus. E agora vamos falar sobre Ruth. Ruth, a protagonista que dá nome do livro, era uma moabita e provavelmente adoradora do falso Deus Camus, a principal divindade de Moabe. Seu marido Malom era
israelita, natural de Belém, e migrou para Moabe numa época de fome em Judá. Com a morte do marido, ela decidiu acompanhar a sogra Noemi, israelita e também viúva, para Judá. Ruth se converteu ao Deus de Israel, ainda na época dos juízes, em que a própria nação de Israel hesitava entre a fidelidade e a infidelidade ao Senhor, cultuando falsos deuses. A fidelidade de Ruth trouxe-lhe como bênção o privilégio de se tornar a bisavó do rei Davi, o maior soberano da monarquia de Israel. O livro, aliás, traz um pequeno apêndice contendo a genealogia de Davi, o que pode indicar que o livro foi composto no tempo de Davi ou pouco depois de sua morte. Leitura bíblica, Ruth, capítulo 1, versículo 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Então, falando aí sobre essas mulheres, falei sobre Noemi, sobre Ruth. Então, vamos aqui para o resumo, onde diz: Noemi era uma mulher judia que seguiu o marido para Moabe. Quando houve uma fome em Israel, eles levaram seus 2 filhos com eles, que se casaram com mulheres moabitas. Os 3 homens morreram e Noemi decidiu voltar ao seu país, e uma de suas noras, Ruth, foi com ela. Noemi decidiu voltar ao seu país e uma de suas noras, Ruth, foi com ela. Noemi, sua sogra, aconselhou ela a voltar e se casar com um moabita qualquer, mas Ruth preferiu ir para cuidar de sua sogra. Elas voltaram juntas para Israel. Ruth seguiu os conselhos de Noemi e se casou com Boaz. Elas receberam a herança do remidor. Deus recompensou elas com uma vida boa, tranquila e feliz. E Ruth faz parte da linhagem de Jesus Cristo. O livro de Ruth relata uma história de amor, mas não apenas o amor conjugal, também conta uma história de amor filial. Ruth amava tanto sua sogra que decidiu ir com ela para um país estrangeiro, onde ela sabia que seria vista como uma estrangeira. E aí decidiu acreditar e servir ao Deus de Noemi, deixando para trás os seus deuses. Acreditou que foi Deus quem forjou essa relação forte entre essas 2 mulheres, para se apoiarem e se unirem em tempos difíceis. Entre elas deixou de existir uma ligação quando o marido de Ruth morreu. Então, o relacionamento e o amor foi uma decisão que elas fizeram, elas escolheram. Assim é Deus conosco, meus irmãos. Assim é Deus comigo, assim é Deus com você, assim é Deus conosco. Sem Cristo, não temos nada que nos une a Ele. No entanto, Ele decidiu nos amar e nos salvar. Siga o exemplo dessas 2 mulheres. Nos amemos em Cristo, não porque temos uma relação de sangue, mas porque decidimos ter um relacionamento eterno, como um reflexo do amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que aprendizado, né? Que maná maravilhoso, que aprendizado maravilhoso para nos edificar, para nos fortalecer. A palavra de Deus é um alimento precioso. Aleluia, glória a Deus. Estarei salvando lá no meu canal no YouTube. Vou estar deixando aqui também no Facebook. Também estarei colocando lá no meu canal no YouTube, em nome do Senhor Jesus. E aí está algumas, leituras bíblicas, conforme eu havia falado nos meus vídeos anteriores.
o Senhor, né, colocou esse desejo no meu coração, o Espírito Santo de Deus colocou esse desejo no meu coração de estar falando sobre essas mulheres da Bíblia. Lá no meu canal no YouTube, no Facebook, também está aí salvo. Eu já falei sobre Eva, já falei sobre Sara, Rebeca, Raabe, Débora, Ana e hoje estou deixando aí registrado Ruth e Noemi, para a honra e glória do Senhor. São ensinamentos para fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Amém? Então você que está entrando agora, não pegou o início, caso queira assistir toda essa live, eu vou estar salvando aí no Facebook, conforme eu falei, e também no meu canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, curte, compartilhe, comente, amém? Glória a Deus, porque é um maná tão precioso, é um maná tão delicioso e precioso a palavra do nosso Deus, né? Glória a Deus por isso. E eu muito me alegro de estar aqui, depois de alguns dias, para estar colocando essa nossa leitura bíblica hoje, falando dessas duas mulheres tão abençoadas, assim como todas as outras, né? E amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir, porque tudo está no controle dele, tudo está no controle e nas mãos dele. Eu faço conforme ele quer, conforme ele manda, do jeito dele, e glória a Deus por isso. E amanhã, se assim o Senhor permitir, eu estarei falando sobre Maria, mãe de Jesus, glória a Deus. Então, amanhã mais um ensinamento aí, mais uma leitura bíblica, falando aí de mais uma mulher. E que bênção, né? Falando sobre Maria, mãe de Jesus. Só temos aqui mulheres preciosas e mulheres abençoadas, assim como nós somos, né? Então, vamos tirar aí o aprendizado, vamos aprender cada dia aí com essa leitura bíblica, falando, a cada vez que eu venho aqui, cada dia não, né? A cada dia que eu venho aqui a estar falando sobre uma mulher da Bíblia, que a gente possa estar tirando aí ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, sentimental, para estar edificando a nossa vida, né, em todas as áreas, edificando e fortalecendo as nossas vidas aí em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, uma noite abençoada, governada pelo poder do Espírito Santo, e lembre-se, Jesus te ama e eu também, glória a Deus, aleluia!